pessoas evoluídas ou estudadas que conseguiram desenvolver, de certa forma, e entender com o cognitivo ou com estudos esses sentidos, chegam em suas declarações em podcasts ou até escrevendo livros a dizer que a pessoa, quando ela estuda ou quando ela fica rica, né, desenvolve todos esses sentidos a ponto de exteriorizar ou de materializar isso, e muitas pessoas materializam em abundância ou em riqueza, chegam a dizer que as pessoas que passam do normal, o que fazem entram em contato com essa alquimia que eu falo, elas desenvolvem um patamar, um nível espiritual. E eu tenho a ousadia da minha parte de mudar um pouco essa questão, porque quando se fala em espiritual, as pessoas tendem a entender que que leva para o religioso, né? Então, não é espiritual, é sentidos, né? A pessoa fala assim, olha, nós desenvolvemos depois dos sentidos físicos o sentido, o sexto sentido, né? O que seria o sexto sentido? Aliás, o filme remete a questões espirituais, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. O desenvolver, ou a pesquisa, ou o interesse do ser humano no mundo espiritual tem a ver com a busca de explicar o que acontece depois da morte. Eu poderia falar o que eu acho aqui, sim, mas não é essa a questão. Então, o mundo espiritual é um mundo espiritual. Então, pessoas que não desenvolveram essa capacidade que eu estou falando, quando vão para os mundos espirituais, também levam essa falta de desenvolvimento. Porque nós temos o corpo para desenvolver esses sentidos. O corpo veio para isso. Por isso que nós temos a tal da bainha da meilina, que está em pleno desenvolvimento aos 25 anos. Então, significa que até os 25 anos, qualquer experiência que você venha a ter não é plena, porque você não está com todos os sentidos desenvolvidos, aptos. Estar apto também não significa que você vai entender ou fazer só porque tá ali, né? Por exemplo, tem gente que tem mão e não usa a mão, né? Para o que deve fazer. Então, o sentido tá ali até os 25 anos. Só que antes dos 25 não tá da forma como deveria. Não está apto ainda a ser utilizado. Então, qualquer trauma desenvolvido nesses sentidos, nesse desenvolvimento desse sentido, você vai adquirir comportamentos, né, também que não são saudáveis, ou seja, que são nocivos. Isso é explicável, gente, é só olhar o mundo como está. Né? Só olhar o mundo como tá. E aí vem os ignorantes e falam, meu avô viveu a vida inteira, né? Viveu até tal ano, tantos anos. A questão não é viver até tantos anos, mas sim, se você não desenvolve o sentido que deve desenvolver, você vai viver menos. E vai viver com pouca qualidade de vida, porque se você não entra em contato com a sua sombra, ela vai ficar te perturbando, né, gente? Ela vai. E muita gente confunde isso com o mundo espiritual. Por exemplo, pessoas que tem síndrome do pânico, elas materializam suas sombras. E é muito louco, porque eu já vi isso. E tem outra coisa também, gente. Eu não só estudei sobre isso, eu trabalhei, tive clientes, eu vi nos meus clientes e eu vivi. Eu deixei a minha clínica, eu fechei a minha clínica em pleno desenvolvimento para ir me buscar, porque era isso que eu falava para meus clientes fazerem, né? Falava não, eu instruía, eu chegava a conclusões com eles, né? Para que eles fossem ao seu máximo, ao seu potencial, otimizassem o seu potencial. Você mostra a eles a força que eles têm, e eu fui buscar a mim. Então,
ter feito psicologia, ter o conhecimento da psicologia, me ajudou muito a nomear as coisas como eu estou passando para vocês, né? Então, o que são os insights cognitivos que eu tive durante os processos que eu passei? A única coisa que eu sei é que eu não me corrompi. Eu busquei fazer, bom, se tá aqui por algum motivo. Vamos ver, vamos descobrir o que é que você está querendo me dizer. E não é fácil, não é fácil. Então, eu meio que resumi, eu compilei, né, para trazer para as pessoas de uma forma mais lúdica. Por exemplo, as histórias de contos de fada, né? As histórias de contos de fada nos trazem o quê? Uma riqueza de arquétipos. E é simples, né? Eu, por exemplo, tive várias sacadas com isso e vou trazer isso nos meus trabalhos, tá? Eu tô desenvolvendo um infoproduto para cura mesmo, cura, porque quando você saca, você se despossui. O que é se despossuir, né? Você está possuído por algum arquétipo, alguma forma de pensar, tá? Por algum modelo. Ah, eu sou uma pessoa guerreira e nada a ver o que essa pessoa está falando. Então eu sou guerreira, eu sei de tudo. Sabe por que eu sou a guerreira, a heroína, a Mulher Maravilha? Eu já vivi demais. Essa pessoa só está na teoria, né? Eu vejo muito isso, né? Psicólogo está na teoria. Não é na teoria. A prática não consiste em você ir lá e fazer o erro. Consiste em você sim se desenvolver e ter experiências e estudar e fazer análises dentro de um contexto real, né? Então, por exemplo, com clientes, você meio que consegue validar. E não é só você que está falando, no caso não sou só eu que falo isso. Agora, as grandes sacadas que eu trago aqui, que é resumido, que é compilado para vocês, porque foi assim que eu percebi, que eu sei que, então isso também tem a ver com aquilo, que também tem a ver com aquilo. Então, quando eu estudei símbolos, sonhos, psicanálise, Jung, né? Jung fala de arquétipos, entendeu? A base de Jung é sonhos, arquétipos, é o anímico, né? É o mundo anímico, que tem a ver com o quê? Com sonhos. É uma pessoa que não dorme, que não sonha. É uma pessoa que está num mundo débil, num mundo estagnado. Está no mundo estagnado. Aí ela dá menções ao universo de que quer mudar, faz alguma coisa ou outra, vem as coisas para ela e ela não percebe que é isso, estraga tudo, não compartilha, não desenvolve, volta para a caverna e tudo começa a dar errado de novo. E a pessoa não sabe por que está dando errado de novo. Porque o fluxo da vida, às vezes até porque a pessoa está tão estagnada, quando ela dá um sinal de que quer fazer, então o fluxo da vida vem para dar um sinal, para mostrar para ela que é o caminho certo, vem rápido. E ela não percebe, porque ela acha que é dela. Entendeu? Então são pessoas soberbas, que acham que é uma questão de momento, né? Um momento, ela ficou inteligente, né? De uma hora para outra, as coisas começaram a cair do céu. Não. Então tem todo um movimento arquetípico, simbólico em cima disso. É só analisar tudo, gente, tudo. Não tem como fugir disso. Olhe os resultados. Se você é uma pessoa que está se evoluindo como deve evoluir, se você está indo para onde você deve ir, como estão os seus filhos, como estão os seus netos, como estão os seus descendentes. Porque se você não está fazendo, o fluxo de vida que vem de você para eles vai ir para eles com menos força. Você vai interromper, menos força. Até uma hora que não vai mais. Se eles não fizerem também o que você deveria ter feito, uma hora não vai mais. Isso chama-se sistêmico, um estudo sistêmico de tudo, né? Por exemplo, sistema familiar. Então você estuda o sistema familiar desse ser humano para saber, né, aonde a vida está sendo interrompida. É muito interessante, não é? Bom, então quando a gente fala disso, você estuda sobre isso, né, nós também podemos entrar na constelação familiar, né? Na constelação, que muita gente leva para o espiritual e realmente tem espiritualistas que eles identificam isso